Hoje com o pastor Joseph Prince. Certo dia eu estava dirigindo com minha filha Jéssica, só eu e ela, um tempo para pai e filha, certo? Pum, alguém atravessou na minha frente. Não deu sinal, não avisou nada, cortou na minha frente, eu tive que desviar e eu estava com a minha filha ao meu lado. E eu fiquei irado e o meu pé pisou no acelerador, aleluia, e eu queria ultrapassar aquele cara. E de repente me lembrei que a minha filha estava ali. Foi uma sensação inconsciente sobre o medo de ela não estar segura que me fez ficar ainda mais irado. E sabe, eu parei um pouco, ela olhou para mim, eu olhei para ela. E ela sorriu. E eu disse, você vai orar por mim, certo, nessa área? E ela riu sim, ela disse, sabe? Eu disse, ore por mim, porque o seu pai precisa de vitória nessa área, certo? Ore e peça isso por mim. Pensamos que os nossos filhos não veem as nossas fraquezas. Deixe-me falar isso, eles sabem. Notícia fresca. Alô? Eles sabem. E sabe, algo acontece quando você diz, me desculpa, papai errou. Foi um erro meu. Eu perdi a calma. Você fez algo errado, mas eu não devia brigar do jeito que eu briguei. Eu perdi a minha calma. Ok? Escute bem isso. Não tem problema. Você não vai perder o seu poder, de fato. Vai aumentar a sua influência sobre os seus filhos quando você diz desculpa. Ok? Não peça desculpa se a criança está errada, está com manha e você diz, me desculpa, ok? Você está cansado, não seja esse tipo de pai. Sabe? Mas o fato é que os nossos filhos sabem quem nós somos. E não é lindo quando podemos ser vulneráveis, porque sabemos que fomos perdoados. Algumas pessoas têm essa ideia, sabe, que nós fomos perdoados de tudo, então estamos ensinando as pessoas a não serem tão honestas sobre os seus pecados. Eu estou falando de João 1,9, que eu creio que é um verso para a salvação. É uma diferença entre céu e inferno, quando você confessa os seus pecados, para que depois Deus te perdoe. Isso é uma coisa muito séria. Tem que saber se aquilo é para o crente ou não. Se eu não confessar os meus pecados, Deus não vai me perdoar. É a ideia ali. E não sou purificado de justiça. Eu estou falando disso, não estou falando sobre ser vulnerável, ser aberto e ser transparente. De fato, o marido pode dizer para a esposa, olha, querida, sabe? Eu perdi a minha calma agora, ok? E falei coisas que não deveria ter falado. Certo, ora por mim, eu não sei por que ainda eu não tive vitória completa nessa área. Porque quando você experimentou a graça de Deus, você vive dessa forma. Ah, pastor Prince, isso é confissão negativa. Joga fora essa ideia estúpida. Eu creio em confissão, mas escute isso. Você amarra sua esposa quando ela compartilha um sentimento com você. Eu te amarro em nome de Jesus. Você está amarrando o seu casamento, colocando o seu casamento numa forca bem apertada. Certo? E confissão positiva não é uma coisa que é usada como se não pode falar nada. Não pode falar nada que seja vulnerável, aberto sobre as suas emoções. Não. Você tem que ir diretamente para a presença de Deus e a confissão só funciona na presença de Deus. Olha bem, se você acha que tudo que você fala vai acontecer, acabou. Alguns falam sobre confissão positiva a ponto de dizer o seguinte, a esposa não pode expressar os seus sentimentos negativos, você não pode, sabe? Olha, escute isso, Davi expressava suas emoções para Deus e recebia a cura terapêutica. É tão bom saber que você é perdoado. Deixe-me fazer uma pergunta. O Senhor me deu essa ilustração, certo? O Senhor disse, vamos supor que você é um empreendedor, certo? Você é um empreendedor e então você deve muito dinheiro ao banco. Vamos dizer que você deve $1 milhão, ok? E a sua dívida só aumenta. Um certo dia, então, o seu bom amigo, que é muito rico, está te procurando. Ele está tentando te encontrar porque você transformou a vida dele. E ele não conseguia, mas finalmente ele te encontra. Ele agora é um bilionário. Diga bilionário. E ele olha para a sua conta e ele fala, me dá o seu extrato. O extrato da sua conta bancária. Você confia em mim? Você diz sim, é um bilionário. Eu quero pagar tudo. Ok? Ele pega então o seu extrato, ele vai ao banco e paga a sua conta. Não somente isso, certo? Ele coloca na sua conta 5 milhões, 5 porque é o número da graça, ok? 5 milhões para qualquer coisa que você precisar, certo? Você pode usar. Olha, foi o que Jesus fez por nós. Em essência, olha, o que Deus está falando comigo. Depois que tudo foi pago, tudo já foi pago, ok? Você volta ao seu escritório e você pega aquele extrato, certo? Aquele livro com as suas contas
Geralmente você pede o contador para fazer isso, mas você faz isso. E você perguntou para sua equipe e eles falaram a 1 milhão. E você olha para a sua dívida? Meu Deus! Era na verdade... Uau! E quantos sabem? Número 1, você é capaz de abrir o livro que você não abria por muito tempo. Não é? Você consegue olhar para a sua dívida nos olhos. Você entendeu isso? Só aqueles que foram perdoados podem olhar para o seu pecado e dizer, Senhor, me ajuda nisso. Senhor, me ajuda naquilo. Querida, ore por mim nessa área. Amém. Amém. E nós não precisamos ficar com medo. Às vezes ficamos na defensiva. Quando alguém tenta nos falar algo, para nos ajudar, pensamos, não. Não, por que você está falando isso, sabe? Por que fazemos isso? Porque cremos que se você encontrar algo negativo em mim, você vai me amar menos, vai me respeitar menos. Na verdade, aquele que ama, certo? Já conhece o seu problema e ainda te ama muito. E porque ele te ama muito, está falando para você melhorar. Sabe, o nosso pensamento está errado. Por isso nos defendemos, não entendemos a graça. Fazemos isso até com Deus. Não fui eu! Foi a mulher que tu me deste. E a mulher, ela disse, não fui eu. Não fui eu, foi a serpente. A serpente olhou e disse, eles têm a língua partida, sabe? Blá, 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 blá. Agora a pessoa tem confiança para abrir aquele livro. Por muitos meses, ou até anos, ele não abriu o livro, ele confiava no contador. Agora ele abre, por quê? Foi perdoado, de fato. Quanto mais ele olha para todos os números, mais ele fica agradecido, cheio de gratidão. Naquele momento, aleluia, para com seu amigo. Amém? Amém? Você está ouvindo, igreja? Ele não olha para os números para ser perdoado. Ele não olha para confessar a sua dívida para que ele seja perdoado. Não é João 1,9. Isso é só ser real com seus sentimentos. Você foi perdoado. Passado, presente e futuro. Vamos dizer que enquanto ele olha, o contador diz, eu não falei para você. Era mais do que 1 milhão. Olha isso. Isso aqui virou uma bola de neve. E quanto era a minha dívida? Na verdade, era 1,3 milhões. Mas ele pagou por tudo, baseado no seu conhecimento. A sua sensação de gratidão aumenta. Está ouvindo, igreja? As pessoas da graça são aquelas que não têm preocupação nem ansiedade em dizer, eu tenho um problema, Deus está trabalhando nisso. Seja paciente comigo. Demorou só uma semana para ele criar a lua e as estrelas, o sol e a terra, Júpiter e Marte. Amável e paciente ele é. Ele ainda está trabalhando em mim. Dum, dum, dum. Ele ainda está trabalhando em mim, fazendo de mim o que devo ser. Para ele foi uma semana, para fazer a lua e as estrelas. Amém? Seja paciente com seu irmão. Eu vejo o seu erro. E quando eu falo do seu erro, olha, relaxa. Por que fazemos isso? Porque, sabe, normalmente nós não fazemos fisicamente, não lutamos com o braço, mas com a boca. Sabe, é assim, Kung Fu verbal. Karatê verbal. A esposa fala algo, você também. E você pode estar rindo, mas escute bem. Algumas pessoas fazem isso é porque não entenderam a graça. E eu te digo isso, os seus amados estão vendo este erro. O amor deles não muda, eles te amam. Mas você pensa errado, que quando você me corrige, você vê meu erro e você acha que eu só vejo os seus acertos o tempo todo. 24 horas do dia. Por favor. Amém? Você entendeu? E você entendeu também essa ilustração sobre a conta e o pagamento que eu acabei de falar? Você entendeu? E quando você olha para o livro, você vai dizer, me traz o livro de novo. Alguns anos depois, uau, olha para essa dívida. Toda essa dívida foi paga. Aleluia. Amém?
Amém? Quando seus pecados se manifestam, você fica irado. Aprenda a fazer isso. Ah, olha, isso já foi perdoado. Você já foi perdoado disso. Te dá uma sensação de gratidão. Algumas pessoas pensam que isso produz libertinagem. Não, você vive pecando e ainda não acredita na graça. O seu problema é que você está pensando de si mesmo para Deus. O seu raciocínio sai da terra, certo? E Deus quer que o nosso raciocínio seja do céu. Posso ouvir um amém, igreja? Então tem 2 relatos de genealogia que você deve entender. Um deles é de Mateus, o outro Lucas. Vou explicar isso rapidamente, ok? Começa com Abraão em Mateus, por causa da promessa de um rei, mas Abraão não é o primeiro homem, sim Adão, certo? Por isso, no registro de Lucas, a genealogia vai chegar até Adão, porque ele fala de Jesus como homem. Vamos ver Mateus capítulo 1. Você vai ver nessa genealogia algo muito interessante, certo? A genealogia começa com... Procure agora em Mateus 1, ok? Livro da geração de Jesus Cristo. O primeiro mencionado no Novo Testamento é o nome de Jesus Cristo. O último nome mencionado no livro do Apocalipse, que é o último livro do Novo Testamento, é Jesus Cristo. Certo? Ele é o primeiro e o último. Amém? Olha, vamos ter misericórdia, ok? Para aqueles que não trouxeram a Bíblia, vamos ao verso 17. De sorte que todas as gerações, diga todas, eu quero te mostrar a precisão das Escrituras. Você vai ver que a Bíblia não é um livro ordinário. Tudo aqui é muito precioso, tudo aqui é muito lindo, tudo aqui está cheio de amor, está cheio de moral, tudo está falando de Jesus, sabe? No mundo, quando temos tantos líderes que têm até os pés de barro, você olha para aquele que não tem os pés de barro. Quando você olha para Jesus, certo? Você vê beleza, você vê amabilidade, você vê compaixão, você vê amor, você vê alguém que você pode adorar, certo? Sem limites. Você não precisa prender o coração. Você pode adorá-lo de maneira irrestrita. Que coisa linda para nós sabermos. Neste mundo onde você pode ficar decepcionado comigo, eu me decepciono com você, você se decepciona com ela, e o marido com a mulher com o marido, os filhos com os pais e tudo mais. Olhamos para Jesus. E Deus colocou todos nós nele. Portanto, agora nenhuma condenação há. Para quem? Para aqueles que estão nele, em Cristo Jesus. Não diz não há condenação para aqueles que fazem o que é certo. Aqueles que se comportam. Não, quem está em Cristo. Amém? Creia certo e vai viver certo. Ok? Olha, veja isso. Verso 17, todas. Aqui fala da precisão da Bíblia. Todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Muito interessante. 3 conjuntos de 14. 14 gerações. 3 conjuntos. Mas quando você olha no primeiro grupo, só ele tem todas as gerações. Ok? Os outros 2 não têm a palavra todas. Por quê? Porque Mateus não mencionou alguns nomes. Mas de Abraão até Davi, ele não deixou nenhum fora. Todos os nomes de pais e filhos da linhagem de Jesus estão todos ali, de Abraão até Davi. Por isso diz todas. Quando relata de Davi até o cativeiro da Babilônia, que são 14 gerações, e da Babilônia até a vinda de Cristo, ele não mencionou alguns nomes. Amém? Por que ele não mencionou esses nomes? Porque foram amaldiçoados. Pessoas que foram amaldiçoadas. E o nome deles não aparece na genealogia. Uau! Nos dando 3 grupos de 14. Sabe por que não tem todos? Porque ele deixou alguns nomes de lado. E se falasse todos, alguém ia dizer, olha, os nomes dessas pessoas não estão aqui. O que houve? O que aconteceu? Viu quão precisa a Bíblia é? E sabe quem escreveu isso? Mateus. Deus usou Mateus, o seu escriba. Certo? Deus é o autor e ele o secretário. Certo? E Deus usa a pessoa como ela é. Eu não sou como um pregador por aí, nenhum pregador prega como eu. Graças a Deus que só existe um eu. Sabe? E Deus usa a nossa personalidade, como João, que era bem chegado ao Senhor Jesus. Pedro era sempre aquele
que fazia as coisas primeiro e pensava depois. Era impetuoso, certo? E estamos falando de Mateus. Mateus tinha precisão. Por quê? Um contador, cobrador de impostos. Imagina ele sentado na mesa, certo? E Deus confiou nas mãos dele o registro de todos esses arquivos. Por que essa genealogia longa? Por que ele deu essa genealogia longa? Porque no ano 70 depois de Cristo, aconteceu o seguinte: os romanos vieram, Jesus falou sobre isso, e os romanos foram usados como julgamento sobre Israel, ok? Por terem rejeitado a Jesus Cristo. Os romanos vieram e queimaram o templo, certo? Em 70 depois de Cristo. E todos os seus arquivos, todos os registros de quem pertencia à tribo dos sacerdotes ou a outras tribos, tudo foi queimado. Os arquivos foram queimados. Então, em um futuro bem próximo, certo? Quando o anticristo se levantar e declarar que ele é o Messias, não vai ter registro. Mas vai ter nas páginas do melhor livro best-seller do mundo. Milhões e milhões de cópias do mundo inteiro. Tem esse arquivo aqui. O registro está aqui. Mostrando pai e filho nas gerações, mostrando Jesus como o herdeiro legal do trono de Davi. Ok? Se você estudar Mateus como uma carta longa, em Mateus de Abraão até descer, certo? A pessoa no meio é Davi. Certo? Em Mateus converge em Davi. Em Lucas fala de Adão até Davi também. Mas de Davi em Mateus fala do seu filho Salomão, que vai descendo até chegar em José, pai de Jesus. Ok? Depois de Davi também, ele teve um outro filho, Natã. Da linhagem de Natã até chegar em Maria. Entendeu? Por isso Jesus tem um direito duplo ao trono de Davi. Isso está aqui, nessas páginas do melhor best-seller. A Bíblia é sagrada. Aleluia! E Deus aqui usou um cobrador de impostos. E, voltando a Mateus 10, ele descreve a si mesmo Mateus o publicano. E você diz: Mateus não fala isso. Você não é mais o publicano. Não, isso magnifica mais a graça de Deus para o povo. Eu disse, isso magnifica a graça de Deus. Sabe, algumas pessoas vêm a mim e pensam que eu sou cego. Eles falam assim: Pastor Prince, sabe? A nação de Israel que você tanto gosta não é perfeita, sabe? Fizeram isso errado e aquilo errado. Baseado na história, Israel fez isso e aquilo. E daí? Você acha que eu não sei? Então por que Deus o escolheu? Isso magnifica a sua graça. Por que você acha que Deus te escolheu? Se Deus abandonar Israel, não tem solução para nós. Amém? Deus sabe que eles não são perfeitos. E Deus disse: eu não escolhi vocês porque eram grandes, mas poucos. Não escolhi vocês porque vocês são santos. Vocês são de dura cerviz. Não só Israel, mas todos nós. Isso se chama graça. Não tem nada a ver conosco, mas tem a ver com Ele. Não é a nossa bondade, mas a sua bondade. Posso ouvir um amém? Voltando ao assunto. Por que o diabo odeia Israel tanto? É porque Deus salvou o mundo por um deles. O seu filho era judeu. Você acha que Deus abandonou os judeus? Não, estão cegos para que a bênção venha sobre os gentios, mas Deus disse: não se orgulhe contra eles, senão você vai ser cortado da oliveira, das bênçãos da oliveira. Vamos voltar aqui então. É uma bifurcação até chegar em José e Maria juntos. Viu isso? E não estou falando quando eles fizeram sexo. O que eu disse é que eles eram um casal. E deu um direito duplo a Jesus. Um do pai adotivo e o outro da mãe biológica. Você entendeu? Olha, Mateus, que tinha recebido a graça, eu acho que ele segurava a caneta com lágrimas nos olhos, mencionando que ele era um publicano, e escreveu isso. Como eu sei que ele entendeu a graça? Porque aqui neste relato aqui, nessa história, abra sua Bíblia de novo, certo? Em Mateus capítulo 1, você vai ver toda a genealogia, e olha bem, você não abre a sua Bíblia, hein? Só fica lendo aqui no telão. Ok, então olha para cá, ok? Vamos lá.
Mateus capítulo 1, por favor. Ok, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos, e Judá gerou de Tamar. Este aqui é o primeiro nome de uma mulher. Como você acha que Abraão gerou Isaac? Qual era o nome da esposa de Abraão? Sara? Por que o seu nome não está aqui? Isaac gerou a Jacó. Como é que Jacó nasceu? Qual era o nome da esposa de Isaac? Rebeca. Deus escolheu nomes mais bonitos? Deus colocou 4 nomes que têm um certo estigma neles. Das 4 mulheres, uma delas somente tinha um bom caráter, que era Ruth. Vamos ler isso rapidamente. Olha, não esqueça, Mateus que escreveu tudo isso. Então Mateus, pelo Espírito, entendeu a graça, porque uma certa vez ele era um cobrador de impostos, sabe? E ele juntava suas moedas. Eu posso ver Mateus juntando as suas moedas. Por isso ele diz, de Abraão até Davi, 14 gerações. De Davi até a Babilônia, 14 gerações. E do cativeiro até Cristo, 14 gerações. Era como se ele contasse moedas. Certo? Numa mesa ele juntava, ok, 14 moedas aqui, jup. Certo? 14 moedas ali, zup. Certo? Mais um monte, 14 moedas aqui, certo? E aqui temos 3 grupos de 14 gerações. Escute bem, revela toda a história de Israel no Antigo Testamento. O primeiro grupo, de 14 de Abraão até Davi, é manhã de Israel. O segundo grupo é a tarde de Israel. E o último grupo é a noite de Israel. Ok? 3, 14 é o quê? Quantas gerações? 42. Classe. 3 vezes 14 é 42. 42. É um número na Bíblia de descanso depois da luta. Ou seja, depois de 42 gerações de todos os tipos de pessoas, Jesus veio. Ele é o descanso de Deus. Sabe quantas estações que o povo de Israel peregrinou quando estavam no deserto? Sabe quantos lugares eles pararam antes de entrar no descanso? 42 lugares. Você sabia que a grande tribulação vai durar quanto tempo? Antes de entrarmos no milênio, 42 meses. 42 meses são 3 anos e meio. O número 42 é um número de descanso depois da luta. Mas voltando ao assunto. Os nomes das mulheres. A primeira foi Tamar. Ela era famosa por quê? Engano, ela enganou o seu sogro e dormiu com ele. Foi um incesto. A história dela é uma história que ninguém quer ler publicamente nas igrejas, mas está na Bíblia, certo? Depois temos, vamos ler aqui no verso 5, e Salmão gerou de Raabe a Boaz. Raabe, a prostituta de Jericó. Por que não falou de Miriam? Por que ele não escolheu Miriam? E Boaz gerou de Ruth a Obed. Ruth tinha caráter, mas ela veio da nação de Moabe, era moabita, uma nação amaldiçoada por Deus. Deus disse, só a 10ª geração vai entrar. E depois vem Jessé gerou ao rei Davi, o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Batseba era o seu nome, mas o seu nome não foi mencionado. E olha como diz, a mulher de Urias, para lembrar ao leitor da graça de Deus, porque isto aqui mostra o pecado de Davi. Ela foi mulher de Urias. 4 mulheres, é lógico até chegar na 5ª mulher. A graça de Deus sobre Maria. E Maria, é lógico, foi a mãe de Jesus. Mas por que em toda a genealogia de 42 nomes, certo? E temos muitos nomes ilustres entre elas, Miriam, também Débora, sabe, Esther, mas não aparecem aqui. Ok? Deus escolheu essas 4 mulheres. Vamos falar de Tamar para terminar. Tamar, e Judá gerou de Tamar a Perez e a Zerá. Tamar quer dizer palmeira. E Tamar, esta mulher Tamar, aconteceu o seguinte, ela tinha um marido, ok, e este homem, na verdade, era um homem malvado, sabia? E por isso, então, ele acabou morrendo. A Bíblia diz, Deus o matou, certo? O Senhor o matou. E ela não teve filho, e eles tinham prometido para ela que o irmão mais novo dele cresceria e casaria com ela, mas foi dado a outra mulher. E ela ficou irada, e ela, na verdade, se disfarçou então de uma prostituta um certo dia,
e ficou ao lado de uma estrada, e Judá não sabia que era sua nora. Judá, um dos 12 filhos de Jacó, e ele dormiu com ela, achando que era uma prostituta. E aconteceu o seguinte: ele não tinha dinheiro para pagar. E ela disse: então me dá um presente, o seu cajado, a coisa principal, certo? Como um penhor, ok? Alguns dias depois ele voltou com o pagamento e ele a procurou, mas ela não estava mais lá. E perguntou: vocês viram uma mulher aqui? Não. Ele perdeu o seu cajado. Era como um cartão de crédito, sabe? Era mais importante que isso, sabe? Ele se preocupou. Alguns meses depois, ela estava grávida, e esse homem então ficou muito irado, porque ele percebeu que ela não tinha um marido. E como ela se engravidou? E eles planejaram expor a mulher e depois apedrejá-la. E ela disse: de quem é este cajado então? É triste, mas a Bíblia mostra como é. Se você quer romance, está aqui. Você quer violência, está aqui. Davi cortou a cabeça de Golias e levantou, não é? Ele cortava o mal pela cabeça. Eu te digo uma coisa, igreja. Você quer canções? Leia os Salmos. Você quer milagres, milagres de verdade? Leia. Você quer um homem perfeito? Quando você olhar para ele, você vai adorá-lo, amá-lo, louvá-lo. Está tudo aqui. Se as pessoas soubessem como este livro é maravilhoso e tão preciso,